Fala pessoal, tudo bem? Direito na prática hoje, o tema é reclamação. Reclamação. A pergunta que eu faço é: cabe reclamação contra as turmas, de recurso do Juizado Especial Federal por violar decisões da Turma Nacional de Uniformização? É complicado, né? Tem aqueles casos em que o advogado ele pretende um benefício previdenciário para o seu cliente, ele ingressa com uma ação previdenciária e aí ele tenta ali obter uma decisão favorável. Às vezes na procedência ou parcialmente procedente ação, ou improcedente ou até mesmo parcialmente improcedente, ele interpõe ali o seu recurso inominado, que equivale ao recurso de apelação. Interposto o recurso inominado, a turma do Juizado Especial Federal, irá proferir um acórdão em sede de julgamento, irá proferir um acórdão que seria equivalente ali à segunda instância, ao duplo grau de jurisdição. Pois bem, proferida o acórdão pela turma, eu faço a pergunta, e dentro do acórdão ou com o julgamento, no julgamento do acórdão, foi violado a jurisprudência, foi violado uma súmula ou até mesmo uma orientação jurisprudencial da Turma Nacional de Uniformização. Cabe reclamação à Turma Nacional de Uniformização para tentar rever o entendimento daquela turma que proferiu o acórdão? O CPC de 2015, o CPC 2015 aqui no artigo 988, ele diz o seguinte, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância do enunciado de súmula vinculante de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demanda repetitiva ou de incidente de assunção de competência. E aqui nós temos alguns parágrafos que vêm regulamentando como que se aplica o procedimento a essas questões da reclamação. A Lei 8.038, ela previa a possibilidade de reclamação em sede de Justiça Federal. Infelizmente, foi revogado pelo CPC de 2015, que na verdade a Lei 8.038, na verdade ela previa, ela regulamentava a reclamação. Lá foi revogado na Lei 8.038, ficando regulado apenas aqui pelo Código de Processo Civil de 2015. Porém, você não vai encontrar na Lei 10.000, na lei Pois bem, você não vai conseguir localizar na Lei 10.259 de 2001, salvo engano meu, a Lei de Juizado Especial Federal, e você não vai conseguir verificar na lei, não trata da questão da reclamação. E a gente sabe que quando o procedimento especial, ou seja, a lei especial, ela não prevê, a gente pode utilizar a lei geral. A lei geral, no caso, direito civil, processo civil. Aqui, processo civil na questão geral de processo. E aí o que a gente pode entender é o seguinte: o Código de Processo Civil ele prevê, mas ele prevê basicamente aqui para os tribunais superiores, no entendimento de aqui STJ e STF. Então, basicamente aqui não se aplicaria para o TRF, os TRFs regionais, federais nas regiões. Aqui no caso, por exemplo, em São Paulo, o TRF3, e as suas turmas recursais. Caberia ou não caberia aqui reclamação, no caso, endereçada para a Turma Nacional de Uniformização por violação das decisões ou das súmulas, enfim,
pelas turmas do Juizado Especial Federal. O regimento interno da Turma Nacional de Uniformização, aqui dada pela Resolução 586 de 2019, é que trata dessa questão. É basicamente aqui que trata da questão. E no artigo 40, até fiz aqui já alguns riscos, mas no artigo 40 diz o seguinte: para preservar a competência da Turma Nacional de Uniformização ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada do Ministério Público no prazo de 15 dias, a contar da intimação da decisão nos autos de origem. Quer dizer, houve acórdão proferido pela turma do Juizado Especial Federal. Você tem um prazo de 15 dias para interpor reclamação à Turma Nacional de Uniformização por violação das decisões, né, da Turma Nacional de Uniformização. Então, veja, se há um entendimento pacificado, como recentemente a gente tem alguns entendimentos aí que vem sendo pacificado, mas meio que não quer ser pacificado, porque as turmas do Juizado Especial Federal, eles não querem muito tolerar as decisões da Turma Nacional de Uniformização, então meio que não acatam. Por exemplo, questões previdenciárias, direito previdenciário, a gente tem uma questão que é, salvo engano, meu tema 174 da TNU, né, que foi julgada a questão da técnica para ser aplicada na questão do ruído. As medições de ruído ela tem que ser utilizada a técnica da NH01 ou NR15. NR15, obviamente, até novembro de 2003 e a partir de janeiro de 2004, então, obrigatoriamente passou a ser NH01. E aí na indicação da técnica tem que constar no formulário, no PPP, no documento, a indicação NH01 é NEN, né? É nível de exposição normalizado. E aí, nas muitas questões jurídicas e aí judiciais, a gente encontra decisões dos juízes de turmas recursais do Juizado Especial Federal que eles não acatam esse entendimento da Turma Nacional de Uniformização por meio do tema 174. E aí eles acabam violando. E eu pergunto, caberia nessa hipótese a reclamação? Sim, caberia. Aqui, ó, previsão da reclamação no regimento interno da TNU. Então aqui você vai verificar o quê? Que na verdade, para você buscar manter e garantir a autoridade das decisões da TNU, você pode buscar isso beneficiando o teu cliente. Não cabe, o artigo 41 diz que não cabe reclamação, sendo a inicial desde logo indeferida. Quando? Se pretender a garantia da autoridade de decisão proferida em processo em que o reclamante ou a reclamante não tenha sido parte. Impugnar decisões proferidas pelo presidente da Turma Nacional ou pelo magistrado responsável pelo juízo preliminar de admissibilidade nos casos do artigo 14 e 15. Aqui, na verdade, trata de agravo do instrumento e talvez agravo interno, onde não caberia, então, reclamação. A reclamação será endereçada ao presidente da Turma Nacional de Uniformização e instruída com as provas documental pertinentes. Será atuada e distribuída ao relator da causa principal, sempre que é possível. Então, vai ser endereçada aqui, basicamente, a turma que proferiu o acórdão e que possivelmente tenha violado aí as decisões da TNU. É distribuído para aquele órgão, ele vai ter que remeter aí para a TNU. Ao despachar a reclamação, o relator requisitará informações da autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, no caso, normalmente o magistrado ou o juiz de turma recursal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 dias, determinará a suspensão do processo ou do ato impugnado, então, dependendo do efeito da decisão lá da turma recursal, no acórdão, vai ser suspensa a decisão, melhor, vai ser suspenso os efeitos dessa decisão, do ato impugnado, caso seja necessário para evitar dano irreparável, caso haja dano, muito difícil acontecer, mas assim alguns casos que aí pode gerar prejuízo. Determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada,
e que terá prazo de 15 dias para apresentar sua contestação. Aqui seria contra-razões. O mais coerente aqui seria contra-razões, mas contestação também, enfim, preenche ali as questões necessárias. O Ministério Público, nas reclamações que não for formulado, ou seja, que não tenha ele que tenha sido distribuído aquela ação, porque a reclamação ela não é um recurso, ela é uma ação, precisa preencher os requisitos lá do artigo 319, então basicamente ela tem aqueles requisitos, aqueles pressupostos de admissibilidade de uma ação e não de um recurso, né? Não tem que preencher pressupostos de recurso, tem que preencher pressupostos de ação. Então, nas ações em que, nas reclamações em que não for parte, ou seja, não está impetrando aqui, ingressando, melhor dizendo, não está ingressando aqui o Ministério Público, ele vai ser parte. Ele tem que ser intimado para se manifestar no prazo de 5 dias. Julgado procedente a reclamação, a Turma Nacional de Uniformização cassará a decisão impugnada. Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Tá? No todo ou em parte, pode ser parcial ou total, determinará mediante adequação à preservação de sua competência. Quer dizer, violou o entendimento? Violou o tema 174 ou outro tema qualquer que pacifique entendimento, violou, vai ter que se adequar ao entendimento. Tá? Então não pode aqui dar moleza, porque se der moleza realmente os acórdão de turmas recursais vai ficar da forma que foi, mesmo violando o entendimento da Turma Nacional de Uniformização. O parágrafo único do artigo 45, o presidente da turma determinará o imediato cumprimento da decisão. Após o julgamento da reclamação, né, o presidente determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se acórdão posteriormente. Quer dizer, o acórdão vai ser lavrado só posterior, de imediato vai ser mandado que cumpra aquela decisão. Então veja, do artigo 40 ao artigo 45, 5 artigos aqui tratando da reclamação na Turma Nacional de Uniformização, é cabível por violação das turmas do Juizado Especial Federal, quando violarem aí o entendimento da Turma Nacional de Uniformização. Beleza, pessoal? Obrigado aí. Comentem, deixa aí a sua opinião sobre essa questão, porque há muitos casos, muitos advogados que têm aí entendimento diverso, que não cabe reclamação na Turma Nacional de Uniformização por violação das turmas recursais do Juizado Especial Federal. E são muitos os casos em que, como já mencionei, que as turmas recursais elas violam as decisões da Turma Nacional de Uniformização. Não é só um caso, são muitos casos. Então, muitas das vezes você tem uma decisão ali até favorável e quando chega em sede de recurso inominado, você tem um acórdão que está sendo violado o pano de fundo do acórdão, né? O direito em si, o entendimento aplicado pela turma está violando ali o entendimento pela Turma Nacional de Uniformização. Então, nesses casos, não cabe outro recurso a não ser uma ação, reclamação à Turma Nacional de Uniformização para manter ali tanto a autoridade das suas decisões, o entendimento e também pacificar, porque muitas das vezes o entendimento do advogado está de acordo com o entendimento da Turma Nacional de Uniformização e está diverso daquele que está sendo aplicado pelas turmas de recurso, né, turmas recursais do Juizado Especial. E aí tem que verificar essa questão aí, porque cabe sim, muito importante verificar a jurisprudência, mas a jurisprudência aqui em São Paulo é pacífica, que cabe reclamação sim. Houve só um caso recente que eu até acompanhei pela jurisprudência, que foi o seguinte, o advogado ele ingressou com a ação, ele propôs essa ação, só que ele propôs essa ação lá na turma recursal, salvo engano, acho que eu acabei até mencionando isso, só que é um erro, não pode fazer na turma recursal. A turma recursal do Juizado Especial Federal proferiu acórdão, você tem um prazo de 10 dias
tá? Para você distribuir a reclamação. Você tem um prazo de 10 dias. E aí você não pode distribuir essa ação na turma onde você teve o acórdão. Aqui, ó. A reclamação será endereçada ao presidente da Turma Nacional de Uniformização, tá? Não é a turma de recurso, as turmas recursais, ou aquela turma em que proferiu o acórdão, você não vai distribuir para aquela turma, você vai distribuir direto. Você vai distribuir direto lá na Turma Nacional de Uniformização. Chegando na Turma Nacional de Uniformização, né, eles vão notificar eles vão notificar a autoridade imputada àquela prática, né, ou ato que está sendo impugnado, para que ele preste esclarecimentos no prazo de 10 dias, ou preste informações. Então, eu vi um caso que o advogado ele ingressou com essa ação aqui, só que lá na turma de recurso do juizado especial, e aí quando foi remetido para a Turma Nacional de Uniformização, a turma julgou eliminamente improcedente porque deveria ser distribuída direto para a Turma Nacional e não para a Turma de Recurso do Juizado Especial. Então tem uma questão aí, mas está tudo aqui bem explicadinho, é muito fácil de verificar os requisitos aqui, na verdade. Uma peça de interposição e uma peça de razões, mesmo sendo endereçada diretamente à Turma Nacional. Tá bom, pessoal? Obrigado, aquele abraço.